Nascida em Londres, OnlyFans parecia ser o sonho de muitos criadores de conteúdo. Se você quer ver, primeiro pague. Sem a censura do YouTube e de outras redes sociais, muitas pessoas acabaram entrando na onda. Mas o que é certo é que a plataforma acabou se transformando num lugar de conteúdo adulto. Meninas viram na plataforma uma oportunidade laboral. Elas só precisavam ter uma câmera e um local onde elas pudessem tirar a roupa e ali então fazer algum dinheiro com isso. Em muitos casos, uma vida de verdadeira fama, luxo e de muitos prazeres, coisa que o dinheiro trouxe para essas meninas. Mas de fato, nem tudo que reluz é ouro. Se prepare muito, porque hoje nós vamos falar dos casos mais obscuros dessa plataforma, os casos mais ensandecidos, loucos e completamente insanos do OnlyFans. Número 7. O caso da modelo Lily Phillips. Lily se gabou porque nos últimos tempos ela bateu uma espécie de recorde. Um recorde que foi inclusive divulgado dentro do próprio OnlyFans dela para os seus assinantes. Lily manteve relações com 101 homens dentro de 24 horas. O mais absurdo é que esses camaradas que participaram desse experimento, eles tiveram que apresentar um atestado de saúde, dizendo ali que eles não tinham nenhum problema de doença sexualmente transmissível. Só que o mais curioso é que quando perguntada se ela mesma, Lily, tinha algum documento dizendo que ela não tinha nenhuma DST, ela não tinha feito nenhum exame para isso. A modelo parece que ficou um pouco triste depois do ocorrido, parecia um pouco estranha, mas alguns minutos depois ela já estava se gabando por essa meta, estava sorrindo, enfim, estava ali vivendo um falso glamour, vamos colocar assim, entre aspas. Ele também diz que logo depois do acontecido, ela estava com os olhos um pouco irritados, os olhos um pouco vermelhos ali, e ela diz que isso estava acontecendo porque alguns fluidos caíram nos olhos dela. Se a gente fizer um cálculo dentro de 24 horas, 101 homens, quanto é que dá isso? Coloca aí nos comentários para mim. Eu não fiz esse cálculo. Mas esse é apenas o começo desse nosso vídeo aqui. Número 6. Dentro do OnlyFans, dentro da plataforma, é possível encontrar qualquer tipo de conteúdo, seja de zoofilia, de incesto e de conteúdos com menores de idade. Não só gravados, mas menores de idade, mantendo uma atividade ao vivo ali diante das câmeras. A BBC fez uma reportagem muito interessante sobre a plataforma e ela deu alguns exemplos de coisas absurdas que se poderiam encontrar ali dentro do OnlyFans. E, por exemplo, veja você, a BBC mostrou alguns vídeos de homens que comiam as próprias fezes. Um outro exemplo encontrado dentro da plataforma foi uma criadora de conteúdo que comia os seus próprios excrementos com colher. Um outro exemplo, se você quer uma coisa um pouco mais tenebrosa, foi encontrado pela BBC, um sujeito que pagava dinheiro para moradores de rua ter relação com ele. E ele ligava a câmera e transmitia aquilo ao vivo e fazia um streaming daquilo. Ao ser exposta, digamos assim, essa pessoa que comia os seus excrementos com colher, ela disse que ela cobrava $5 por pessoa, por espectador para fazer isso. E ao ser exposta, digamos assim, as suas colegas de profissão, as pessoas que também produzem conteúdo ali dentro, elas disseram que isso era uma prática comum entre elas. E que na verdade essa colega estava cobrando muito barato.
para fazer isso. O OnlyFans, ao ser questionado pela BBC, afirmou claramente que os vídeos seriam retirados da plataforma e que ninguém poderia encontrar mais esses vídeos então. Em quinto lugar, esse aqui aconteceu na Noruega. Uma menina muito bonita, que tinha os seus 23 anos na época, era produtora de conteúdo no OnlyFans. E ela usava uma máscara, sempre escondendo então a sua identidade. Ora, ela tinha um cliente, digamos assim, que se masturbava ali e tinha orgasmos com ela na câmera, no ao vivo. E essa menina de 23 anos, ela colocava objetos nela, ela se penetrava com objetos e ela chegava então a orgasmos ali na câmera. Ora, isso durou 3 meses. Essa relação fantasiosa durou 3 meses. O fato é que esse sujeito, ele se apaixonou de algum modo por essa menina de 23 anos. Esse sujeito era bem mais velho e ele se apaixona então por essa menina de 23 anos. O que acontece? Num determinado momento, ele oferece para ela uma quantia muito alta de dinheiro para que ela então se revelasse, para que ela mostrasse então a sua identidade, para que ela tirasse então a máscara. Ela aceitou, a transferência financeira foi feita e ela removeu a máscara. E o pior aconteceu, porque o sujeito descobriu que há 3 meses ele estava fazendo sexo virtual com a sua filha. A psicóloga Toni Henderson atendeu então a esse homem e liberou esse caso com o consentimento do paciente, porque esse sujeito ele queria tirar a própria vida, depois de descobrir que o que ele estava fazendo envolvia então aquela garotinha que ele havia trocado algumas fraldas quando pequeno. Em quarto lugar, Samantha Lee, uma policial que era então uma excelente profissional e desempenhava muito bem a sua função dentro da polícia. Porém, ela sabia que existia uma fantasia com essa coisa de policial, feminina e sexualidade, e então ela decide criar então uma plataforma ali, criar um perfil dentro do OnlyFans. A verdade é que Samantha começa então a produzir conteúdo dentro do OnlyFans. E ela começa a perceber que o dinheiro que ela ganha daquilo ali é muito maior do que o que ela ganhava dentro da polícia. Então aquilo começa a virar uma obsessão, começa a virar um vício, começa a virar uma coisa fora do comum. Ela começa a ter uma vida de luxo, ela compra o carro mais novo do ano, ela compra roupas, ela compra bolsas, ela compra joias, e tudo aquilo começa então a aparecer dentro da corporação. Ora, num determinado momento, Samantha estava trabalhando e ela tinha que estar ali olhando para as câmeras, só que Samantha estava vestida de farda, produzindo conteúdo adulto no OnlyFans, ao invés de trabalhar naquele momento. O pior aconteceu, alguém entrou no ambiente, que ela tinha que estar ali olhando para as câmeras, sequestrou uma vítima e essa vítima morreu na mão do sequestrador. A culpa recaiu sobre Samantha. Quando foram investigar a ocorrência, investigar a situação, descobriram então que ela estava com a câmera do OnlyFans ligada ao invés de trabalhar. Em terceiro lugar, Courtney Cleaning ganhou milhares de dólares dentro da plataforma. E era noiva de Christian Obunzelli. Ela tinha uma relação horrível com esse sujeito. Existiam várias gravações dela batendo fisicamente nesse sujeito em público. Ele levava tapas, chutes, gritos. Ela era bem maluquinha da cabeça e ela fazia essas coisas com ele. Ora, num determinado dia, ele gravava alguns conteúdos com ela. Ora, no momento de briga e de desentendimento,
Courtney apunhala o seu noivo, de fato com um punhal, e o mata, e o assassina, justamente na cama onde ela produzia os conteúdos para o OnlyFans. Com o seu noivo morto, ela simplesmente o empurra para o lado, ele cai no piso, no chão, e ela começa a fazer uma live no OnlyFans. Os seus espectadores que estavam ali vendo ela se masturbando, sentindo prazer, nem imaginavam que tinha um cadáver logo ali, debaixo daquela cama. Em segundo lugar, em 2022, na Rússia, Anastasia Grisha, mas que era conhecida pelos seus espectadores como Anastasia Kamlovskaya, foi encontrada assassinada pelo seu parceiro, o noivo Dmitry Chernyshov. O assassino fizera isso e colocara então o cadáver da sua noiva lentamente na banheira. Ele tinha acesso a todas as contas dela, contas de OnlyFans, WhatsApp, Instagram, e ele por uma semana se passou como se fosse ela. Ele trocava mensagens com os espectadores, ganhava dinheiro, mandava fotos que ela já tinha, vídeos que ela já tinha, como se ela estivesse ali. Conversava com o pai e com a mãe dela, como se nada tivesse acontecido. Até que amigos e familiares começaram a desconfiar, começaram a achar isso um tanto quanto estranho e entraram em contato. A polícia então entrou no local e viu o cadáver de Anastasia dentro da banheira. O assassino, o noivo, foi preso e ele tomou apenas 8 anos de prisão, com a possibilidade de cumprir 4 anos, ou não cumprir nenhum se fosse guerrear na Ucrânia. Em primeiro lugar, Carol Maltese, um caso que aconteceu na Itália. Carol era muito querida e muito famosa pela sua família, pelos seus seguidores, pelos seus espectadores. Dentro da plataforma tinha milhares de assinantes dentro da sua plataforma. Até que num determinado dia, o seu corpo foi encontrado esquartejado dentro de um freezer, depois de dias que aquilo tinha acontecido. O seu noivo disse a seguinte coisa: estávamos gravando uma cena pornô para o OnlyFans. Ela estava toda amarrada, tinha uma bolsa na cabeça e eu comecei a golpeá-la com um martelo por todo o corpo, não muito forte. Quando cheguei na cabeça, comecei a golpeá-la com força, não sei porquê, não sei o que me deu. Bom, creio que ela já estava morta e eu não sabia o que fazer. Então eu cortei o pescoço dela com uma faca de cozinha. Esses são os 7 casos mais terríveis e tenebrosos do OnlyFans. E se você de algum modo precisa de ajuda com isso, eu quero te convidar agora a agir para sair desse universo de morte, de destruição, dessa indústria de moer carne humana. Eu não sou melhor do que você, eu não sou mais importante do que você, eu não sou superior a você, mas uma coisa eu sei fazer, que é te ajudar a sair disso. Você tem as coisas que você sabe, as coisas que você não sabe, você tem suas qualidades e seus defeitos, assim como eu tenho as qualidades e meus defeitos, mas eu como terapeuta, eu estudei, treinei, pratiquei e já fiz muita gente sair disso. Eu quero te ajudar também. Só que eu quero te ajudar de uma forma anônima. Eu sei que muita gente tem vergonha. Para isso, eu criei uma terapia anônima. Um processo que vai durar algumas sessões e você não vai precisar se expor. Se você quiser se inscrever, se você quiser obter mais informações, você vai enviar um e-mail para miguelsoriani102
onlyfans@gmail.com. O e-mail está na descrição do vídeo, está também fixado no primeiro comentário. Não deixa de procurar ajuda. Eu vou estar ali para te responder e para te explicar como que tudo funciona. Me manda um e-mail falso, tem um e-mail fake, me manda de lá. Vou estar lá, tá bom? Vou ficando por aqui e esses são os casos mais insanos do OnlyFans. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!